Olá, mestrandos e mestrandas em Educação da Universidade Leonardo da Vinci, o LDV. Eu sou o professor José Clécio Silva de Souza, sou doutor em Educação, pós-doutor também em Educação, e eu vou ministrar a disciplina de Planejamento Educacional para vocês durante aí esse mês de novembro e aí o comecinho de dezembro. Espero que vocês possam acompanhar todo o curso e qualquer dúvida que vocês venham a ter no decorrer da disciplina, na elaboração das atividades, dos conteúdos, podem estar entrando em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de sanar as dúvidas de vocês. Então, para começar a disciplina de Planejamento Educacional, hoje vamos trabalhar o currículo, o que é o currículo e quais são os níveis de concretização do projeto curricular. Esses dois conteúdos que têm como objetivos compreender o que é currículo, entender o que é currículo, como é que ele funciona, a sua importância e assim como refletir sobre a importância do currículo e os níveis de concretização do projeto curricular. Porque o currículo precisa ter um fundamento para poder alcançar os seus objetivos educacionais e ter aí na formação de indivíduos capacitados para sobreviver no mercado de trabalho. E aí, para começar, vamos refletir um pouco sobre a origem da palavra currículo. É, Ao longo da nossa experiência de vida, dentro da educação, ou muitas vezes fora da educação, a gente consegue entender que currículo nada mais é do que uma trilha, um caminho que deve ser percorrido. Né? Um caminho que deve ser percorrido ali entre o professor e o aluno para tentar chegar à meta final do que é traçado dentro desse currículo, com seus objetivos, com suas avaliações, com tudo que está relativo a esse currículo. Então, a palavra currículo, ela vem do latim, curriculum, que nada mais tem como significado corrida, carreira, enfim, refere-se a um curso, ou seja, um percurso que se deve ser realizado. Esse percurso tem metodologias, esse percurso tem conteúdo, esse percurso tem teoria, esse percurso tem prática, tem relação com a sociedade, para que o estudante ele possa seguir esse currículo, ter uma formação teórica, uma formação profissional, uma formação prática e também não podemos esquecer que o currículo também deve chegar à questão de ver o que acontece fora da escola, porque o que acontece na sociedade deve estar dentro do currículo para que possamos também ter conhecimento e possamos trabalhar. Então, para que a gente tenha um currículo adequado, é necessário que se tenha uma longa pesquisa, um conjunto de pessoas envolvidas nesse processo de elaboração do currículo, para que o ser humano ele possa se desenvolver tanto enquanto profissional, tanto quanto pessoa. Temos algumas definições de currículo. Alguns estudiosos, né, porque o currículo, na verdade, ele é um tema bastante discutido no mundo acadêmico. É no mundo da graduação, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, da especialização. Ele é muito discutido. Bobit, de 1918, ele escreveu um livro, né, que na página 43 diz o seguinte: o currículo pode ser definido de duas maneiras. É toda a gama de experiências, ou seja, as experiências que os alunos têm desenvolvido dentro da instituição de ensino e a experiência fora da instituição de ensino. E também a questão das experiências direcionadas, que é quando a gente está dentro da instituição de ensino e aí o professor, através da teoria, através da prática, vai direcionar o aluno para que ele possa chegar a determinado ponto dentro dos objetivos do currículo. E o que acontece quando ele tem essa preocupação de ser uma gama de experiências, direta ou indireta, é simplesmente com o objetivo de desenvolver habilidades no indivíduo. Hoje a BNCC, particularmente, ela diz lá que desde o ensino fundamental, 1 e 2, médio, há um conjunto de habilidades, há um conjunto de competências que deve ser desenvolvido pelo estudante nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, assim, a gente pode dizer também que o currículo, de acordo com o Bobit, nada mais é do que um treinamento consciente, teórico e prático para que se possa aperfeiçoar, ganhar, adquirir conhecimento, claro que de modo reflexivo, não sendo aquele depósito de conhecimento. Silva, que foi um outro estudioso de currículo, ele diz que
Currículo é o seguinte, é o discurso, pois autoriza ou desautoriza, legitima ou deslegitima, inclui ou exclui. Ele vai mais a fundo na definição do currículo, porque o currículo não pode ser construído somente com conteúdos, objetivos, metodologias e outros elementos que nós vamos ver. O currículo, ele é uma atividade que deve produzir sentido, tanto para o aluno quanto para o professor. Então, esse currículo, ele vai ter que conter a teoria, vai ter que conter a prática, vai ter que conter a questão social, como aquela questão do processo de inclusão de pessoas com deficiência, transexuais, como é que se dá a questão que socioeconômica fora da escola, na sociedade, a questão financeira, política, social, tudo isso tem que estar dentro do currículo. Por quê? E o currículo ele tem uma relação de poder e o currículo nunca, em hipótese alguma, ele vai ser neutro. Ele não pode ser neutro, mas também ele não pode ser autoritário. É necessário que se tenha no currículo tudo aquilo que o aluno necessita aprender teoricamente, praticamente, e tudo aquilo que está fora da sociedade. Ele precisa compreender melhor para quando ele retornar à sociedade como profissional formado, atuar de forma legítima e plena. Já Moreira e Silva, ele vai afirmar também que o currículo ele não é um elemento neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social. Isso porque o currículo ele tem um interesse. Que interesse é esse do currículo? O interesse do currículo é formar cidadãos na parte teórica, na parte prática, lembrando que teoria e prática são são coisas totalmente indissociáveis e que o aluno, quando terminar o seu curso, que ele é formado, ele possa ir à sociedade e ter o conhecimento teórico, ter o conhecimento prático, mas também ter o conhecimento social do público, por exemplo, que ele vai atender, a questão do aspecto da população em situação de miséria, a questão social, religiosa, política, porque são coisas, são identidades, são particularidades que o aluno, o formando, eles vão ter que conviver. Então é preciso também saber lidar com essas questões sociais. Então nunca o currículo vai ser neutro. Então a gente vai poder definir de forma geral que o currículo escolar ele vai ser um caminho que é um caminho a ser percorrido dentro de uma instituição de ensino pelo aluno, pelo professor, com a organização de conteúdos, atividades, competências, as avaliações, a parte de teoria, a parte de prática, lembrando que vai ter como objetivo formar um estudante de forma integral e não de forma parcial. Ele quer formar um cidadão pleno, um profissional pleno, capaz de ingressar no mercado de trabalho e também ter conhecimento do que se passa na sociedade. Temos alguns estudiosos que se dedicaram algum tempo da sua vida a estudar sobre currículo, né? Porque currículo ele é algo importante. Então, nós temos Dewey. Dewey ele foi o primeiro na história a utilizar a expressão currículo. E qual era a preocupação de Dewey? A preocupação dele era com relação ao papel do professor. Por quê? Ele via o professor como aquela pessoa que organizava o espaço escolar em prol do aluno. Então, o que acontece? A discussão era que o professor deveria ser preparado, ser qualificado, para poder desenvolver um trabalho qualificado com o seu aluno. Percebe-se que Dewey, inicialmente, a preocupação dele não era com o aluno de fato. O aluno, para ele, estava em segundo plano, porque para ele, a formação do aluno dependia exclusivamente da formação do professor, da qualidade do professor, da formação do professor, do que ele era capaz de fazer. Porque o professor, ele era o mediador entre o conhecimento e o aluno. Já Bobit, ele vai ter um foco de discussão curricular voltado para o aluno e não para o professor, como Dewey. Dewey, o foco era a formação para o professor, um currículo voltado para o professor, enquanto mediador entre conhecimento e aluno. Já Bobit, ele vai dizer que o importante da discussão curricular é quem? O aluno, porque ele é o sujeito ativo da aprendizagem. E ele vai dizer que é preciso destacar a escola como uma instituição que tem a necessidade de estabelecer resultados, metas positivas,
junto com o corpo docente e o corpo discente, e alcançar objetivos satisfatórios. Então, Dewey vai dizer que o currículo é para o professor, já Bobit vai dizer aí para a gente que o currículo vai ser foco de quem? Do aluno. A preocupação com a formação integral do aluno. Tiller, ele também vai ser um outro ator, estudioso, que vai falar sobre a questão do currículo, e ele vai dizer, vai definir o currículo numa perspectiva tecnicista, onde como forma de discussão curricular e um método de ensino, ou seja, uma forma técnica, uma forma mais que mecânica, uma forma onde o professor ensina e o aluno absorve. É como se fosse, na verdade, o aluno ele fosse um depósito de conhecimentos. Aí tem aqui, a partir das ideias de Dewey, Bobbitt e Tyler, nós vamos poder perceber que vai ter uma preocupação maior com a formação mais lógica, mais competente, mais clara do indivíduo, que vai influenciar, vai modificar a sistemática de quem? Do currículo. Porque são três pensadores com pensamentos diferentes. Dewey diz que o currículo tem que ser voltado para o professor porque ele é o mediador com relação ao aluno. Bobbitt vai dar foco quem? Ao aluno, que o currículo tem que ser construído em prol do aluno. É o professor que tem que trabalhar para se adequar ao aluno. Já Tiller, ele vai falar uma questão numa lógica tecnicista, mas todas as discussões dos três vão levar para a inovação de um currículo escolar, para preparar o cidadão, tanto enquanto pessoa, tanto quanto profissional. Temos aí, pessoal, agora os níveis de concretização do projeto curricular. E o que são os níveis de concretização do projeto curricular? Eles simplesmente é a metodologia, é a forma como qual o currículo vai ser implantado. Em qual contexto ele vai ser implantado, qual é o perfil do aluno aqui, o novo currículo vai ser implantado, porque quando a gente vai implantar um currículo em uma instituição de ensino, não podemos implantar um currículo que fuja do perfil dos alunos. O currículo tem que ser baseado na vida dos alunos que circulam aquela instituição de ensino. Então é por isso que há uma preocupação muito grande nessa concretização do projeto curricular. É um projeto curricular que de fato esteja voltado para o aluno, com a participação do professor e de toda a sociedade. E aí quais seriam os níveis de concretização? Temos os parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacional, ele é uma coleção de livros que aí eles vão indicar, eles vão balizar a redação dos currículos municipais e estaduais, tomando como referência o ensino. Ele vai normatizar. É preciso que, ao se elaborar um currículo escolar, tenhamos conhecimento dos parâmetros curriculares nacionais. O que ele diz sobre o currículo? Quais são as habilidades que o aluno tem que desenvolver? Quais são as capacidades que devem ser desenvolvidas? Então, não podemos desenvolver um currículo sem conhecer a realidade do aluno e também sem basear no PCN. Temos as questões das propostas curriculares estaduais e municipais, que é um chamado segundo nível. Porque o que acontece se você está numa organização municipal ou estadual, existem regras, existem normas dos conselhos estaduais de educação. Então, eles vão ter as normas, vão ter as regras do que também deve conter no currículo escolar das instituições que estão sobre a sua jurisdição. E aí vão tomar como base sempre também o PCN. Temos a proposta curricular de cada escola. É aquela questão, cada escola vai elaborar a sua proposta curricular, tendo em vista o perfil do aluno, o contexto de inserção daquela escola, qual é o público que eles têm, o que é que eles querem atingir, o que é que pode ser feito para alcançar uma educação plena. Temos a concretização curricular em sala de aula, que é quando de fato o currículo ele vai para a sala de aula. Está lá o currículo pronto, eu vou ser professor da disciplina de português, quais são os conteúdos que eu vou trabalhar na disciplina de língua portuguesa, qual vai ser a parte teoria, qual vai ser a parte prática, qual vai ser a parte de questão social, questão humana, de valores que eu vou trabalhar.
com meus alunos. Então, a gente consegue perceber que a concretização do currículo, ela parte de um nível mais amplo, PCN, a concretização das políticas municipais e estatuais, a questão da proposta da escola, e aí depois que estiver pronto, ele vai se consumar dentro da sala de aula, junto com o professor e o aluno. E o que é que vai acontecer? Todos esses quatro níveis eles vão estar interconectados. Eles vão estar interconectados para que se possa ter uma educação de qualidade. Eles têm que estar dialogando, têm que estar conversando. E se vê que em algum momento o currículo não é mais adequado à realidade do aluno, ele tem que ser revisto. E independente mesmo de que o currículo esteja atingindo resultados, ele está alcançando a todos os alunos, não se pode estagnar. É preciso também que, mesmo que o currículo atinja seus objetivos, ele passe por uma avaliação constante e vejam o que é que deve modificar e o que é que não se deve modificar. Isso sempre com o objetivo de formar um aluno com qualidade, com conhecimento técnico, conhecimento teórico e a vida social do aluno. Por fim, chegamos ao final da nossa primeira aula e tem as orientações. As orientações é o seguinte: eu preciso que vocês façam a leitura dos textos obrigatórios, que são complementar à aula, e que também desenvolvam a atividade avaliativa dessa primeira semana, que tem um valor aí de 20 pontos. No mais, eu estou à disposição, espero encontrá-los na próxima aula com saúde e qualquer dúvida eu estou à disposição.